pode mais, porque aqui você sempre pode mais. Se você caiu aqui de cara paraquedas, não sabe do que a gente está falando, Pode Mais é o podcast semanal que traz para você conteúdos relevantes para que você sempre seja a sua melhor versão e que você sempre saiba que você pode mais. E eu já vou começar com uma frase provocante. Não é sobre palestrar, é sobre impactar vidas. É isso, Cris? É, exatamente. Essa missão de impactar vidas é o que nos move, né, Si? Exatamente. A Cristiane, a Cris Mainardes, ela é palestrante, mentora de carreiras e ela veio aqui porque ela tem conteúdo. Ela é uma pessoa que eu já assisti as palestras. Aliás, a forma como a gente se conectou foi muito interessante. Né? E justamente por isso que eu abri dessa forma, não é sobre palestrar, é sobre impactar vidas. E foi numa palestra, né, Cris? Já que você se impactou, tinha uma carreira, estava ali trabalhando numa empresa, vínculo seletista. Um belo dia, né? Aconteceu o quê, Cris? Conta pra gente, a palavra é toda sua. Seja bem-vinda ao nosso podcast semanal. Muito obrigada, Si. É um prazer estar aqui, né? Eu digo que a gente sempre tem algo que talvez o nosso pouco é muito para alguém. Então, eu espero que seja o pouco que eu tenho traga algo para a vida da pessoa aí. Bom, foi assim, né? Através de uma palestra, inclusive, eu estava vendo a Simone em 2018. Olha só, quanto tempo. Às vezes a gente acha que ninguém está prestando atenção, que ninguém está sendo impactado. Em 2018, uma palestra que eu dei. 2018. E eu conto-se que nesse dia, a minha chefe falou assim: olha, tem esse evento pra ir, você não é obrigada a ir, mas eu queria muito que vocês fossem. E naquela época eu falava assim, poxa, eu não gosto muito de palestra, eu durmo, eu fico cansada, não gosto. Mas aí a minha colega de trabalho falou, vamos, vai ser legal. E aí a gente foi. E quando chegou ali, naquele lugar, quando eu vi você palestrando, né, você começou a falar algumas coisas que começaram a tocar um pouco, identificar um pouco comigo. E eu falei assim, poxa, eu acredito que a gente tem que se permitir, né? E eu me permito, eu escolho sair daqui de alguma forma diferente da que eu entrei. E aí eu me permiti, né, a primeiro momento. E aí quando eu escutei você falando, tá, eu saí dali, tudo bem, te segui no Instagram, né? E aí, quando foi agora, em 2020, passaram-se aí 2 anos. Como você falou, eu trabalhava CLT. Sempre tive vontade de fazer algo, mas eu ainda não tinha me encontrado. Eu demorei um pouquinho para me encontrar, para saber o que realmente queria. Mas eu trabalhava um pouco empurrando com a barriga. Já fazia uns 8 anos que eu trabalhava praticamente no mesmo ramo, mas empurrava um pouco com a barriga, mas ainda não tinha me encontrado. E aí, quando foi em 2020, eu, numa sessão de terapia, a terapeuta ali fez algumas provocações, eu respondi algumas coisas e aí falei o que eu queria pra mim, né, daqui pra frente, profissionalmente falando. E aí a primeira pessoa que veio na minha mente aquele dia foi quem? Simone Lopes. Depois de 2 anos, é incrível que eu falo que sim, a gente se conecta, energias, né, a gente se conecta, não tem jeito, você tava lá no palco, eu tava lá na plateia, mas me conectei com você. E aí eu poderia ter me conectado com outras pessoas que eu já tinha visto, né? Mas eu me identifiquei, me conectei e aí eu lembrei de você. Eu falei, vou mandar uma mensagem pra Simone. E eu já venho falar, né? Porque às vezes não adianta a gente ter sonhos, ter projetos e não ter ousadia, muitas das vezes, né? E eu acredito que eu fui ousada. Mandei mensagem mesmo, pensei assim, a Simone não vai me responder. E eu respondo todo mundo, viu, gente? Embora, assim, realmente às vezes eu demore mais pra responder, porque chega muita mensagem, mas eu sempre respondo todo mundo. Ela responde, ela é incrível. E aí ela mandou uma mensagem falando pra mim, vem tomar um café comigo. E aí eu pulei de alegria na minha casa, eu falei, poxa, uma oportunidade imensa, né? Eu tava conversando com ela ali e tal, e tudo mais. E aí a gente foi, né, batendo um papo, tudo mais. A Simone me passou aí 2 contatos que foram a virada de chave aí pra minha área profissional. E foi como a Simone falou, eu cheguei mesmo, cheguei e fui lá, falei pra minha chefe, falei, olha, eu não quero. Eu tinha escutado uma frase nesse mesmo período, acontecendo tudo muito rápido, tava acontecendo, passando processo de separação, um monte de processos. E aí eu escutei uma frase que dizia assim, a gente tem uma ilusão com a segurança, né? Não só a CLT, quanto algumas áreas da nossa vida.
E a segurança é como se fosse um passarinho, né, que preso numa gaiola. E aí a gente imagina, um passarinho quando ele é preso na gaiola, ele tem o alpiste ali todos os dias, ele tem seu alimento, ele tem o dono ali pra dar água, ele tem tudo. Mas se abrir a portinha, qual a primeira coisa que ele faz? Voar. Ele voa, né? Não tem como. Olha que insight interessante, né? A comparação lúdica que ela fez de que muitas vezes a gente tá numa situação que tá ali recebendo comida, tá recebendo água, a famosa zona de conforto. Sim. Mas a primeira coisa que a gente faz, quando a gente tiver a oportunidade, se abrir lá a portinha, que a gente vai A fazer? gente voa. Bater asa gente e voar. E muitas vezes a gente não acredita no poder dessas asas. A gente acredita que a gente não vai saber voar sozinho, que a gente não vai conseguir, que a gente vai cair. Vai ser fácil? Não, não vai. Né, Cris? Não, Tá não sendo vai. fácil, aliás? Não é? é fácil. Não Né? é fácil. Mas você teve o quê? A ousadia. A ousadia. Até porque, se nada é seguro, porque ali aquele dono pode um dia chegar a faltar. Se for ele, o dono e o passarinho que mora na casa, se o dono falta, o passarinho morre. Então nada é seguro, né? Então a gente precisa realmente ter ousadia aí. Nossa, que incrível. E olha só, né? Como as coisas acontecem no secreto. Às vezes você tá ali, olha só, ela assistiu a palestra em 2018. 2018. Quanto tempo depois ela foi me procurar por conta de uma palestra que ela assistiu há 2 anos atrás e falar, ó, eu queria bater um papo com você, tá bom, vem tomar um café comigo. Qual é a orientação que você me dá? Por onde você começou? Então, às vezes, a gente tá fazendo, como a Cris agora é palestrante, Sim. e muitas vezes a gente que tá do lado de cá como palestrante, tentando impactar vidas, tem um momento que a gente tem vontade de desistir de tudo, porque a gente fala, a minha palavra não tá alcançando ninguém. E aí, todas as vezes que eu tive vontade de desistir, veio, exemplo, uma Cris e falou, olha, não para não. Há 2 anos atrás eu ouvi uma palestra sua e virou a minha chavinha. Então a gente nunca sabe quem a gente está alcançando quando a gente decide. Então, você que está aí do outro lado, que de repente é palestrante, trabalha com grandes públicos, trabalha com a internet, a gente sabe que quem trabalha com a internet não é fácil. Às vezes a gente está lá, pô, um like, um comentário ajuda, um compartilhamento ajuda. Não é por ego, gente. É porque a gente quer atingir mais pessoas. E hoje a rede social é a forma mais rápida, porque ela tem grande alcance. Então, quando você curte, quando você dá um apoio, quando você chama essa pessoa e dá um feedback, você não tem noção do poder que isso tem. Então, já aproveitando, já deixa aqui o seu comentário, já dá o seu like e já manda esse pódio para as pessoas que estão querendo desistir. Porque, às vezes, é esse conteúdo aqui que ela tá precisando assistir. Porque você não desistiu, né, Cris? Sim, exatamente. Eu falo que da mesma transformação que eu saí dali, é a transformação que eu quero gerar na vida das pessoas. Porque se aconteceu comigo, vai acontecer com outras também. E muitas não vêm te falar assim. Muitas não falam pra gente, mas sentem, né? Isso É verdade. É o que importa. Quantas pessoas, às vezes, até tiveram a vida impactada, mas não vão falar, né? E a gente acha que nada tá acontecendo do lado de lá. Sim. E realmente é super importante a gente ter esse apoio, esse feedback. Cris, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua e me tocou profundamente pela história da sua mãe, porque você contextualizou ali uma situação de relacionamento abusivo, aonde precisou, assim, de muitas coisas pra ter o basta, né? Sim. E quantas mulheres hoje que não estão nos assistindo por aí, de repente não sofrem desse relacionamento abusivo e não têm essa coragem de dar esse basta. E não é porque elas não têm coragem, não. É por uma série de contextos e situações que travam realmente a mulher em muitas situações. E essa minha palestra me tocou muito, sabia? Sério, assim, é uma história, assim, fantástica, me emociona até hoje, assim, quando eu conto, né? Minha mãe sempre vai nas palestras comigo e hoje ela dá risada quando eu conto, porque passou, né? Mas naquele momento foi muita dor. E eu tirei vários aprendizados dessa história com a minha mãe, sim. Eu tirei, um dos aprendizados que eu levo pra minha história, pra minha vida, assim, é a parte da ressignificação das coisas que acontecem com a nossa vida, né? A gente tem essa opção, a gente ressignifica as coisas, então eu tiro dois grandes aprendizados. O primeiro é que, quando aconteceu isso com a minha mãe, eu tinha apenas 12 anos. Então, minha mãe tinha um relacionamento de 5 anos já, né? Não era com meu pai. 5 anos já. E por conta de ciúmes, ele deu as 8 facadas na minha mãe. Foi 4 na barriga, 2 no braço, 2 na perna. E aí, quando eu fui vê-la no hospital, Meu Deus. na UTI, né?
Eu lembro que o médico falou assim, deixa ela entrar, porque talvez seja a última vez que ela vê a mãe. E aquilo para uma menina, né, de 12 anos, escutasse, aquele você tá prestes a perder sua mãe, poxa, que coisa difícil. E aí minha mãe saiu do hospital, foi assim um milagre, tem uma história, né, uma história bem longa aí, mas minha mãe perdeu 5 centímetros do intestino, faltou 5 centímetros pra via do coração, então assim, ela foi um milagre. E aí ela saiu dali e tudo mais, e aí eu tenho 2 irmãos. E tem um dos meus irmãos que ele, assim, se ficou muito revoltado, até por ser homem e tudo mais, né, a mãe. Então, assim, toda vez que ele tem oportunidade, ele ainda tem muita mágoa, tem muita raiva, enfim, eu entendo ele. Mas quando eu comecei a entender sobre as coisas, eu falei assim, poxa, eu prefiro acreditar e agradecer muito mais pela minha mãe estar viva do que ficar presa nessa história que aconteceu. Então, isso acontece no nosso cotidiano, né? A gente escolhe ficar pensando, ou no relacionamento, por exemplo, passei tantos anos da minha vida, ele não podia ter feito aquilo, eu não vou encontrar mais ninguém, e você fica com aqueles traumas, aquelas coisas dentro de você, mas você pode ressignificar de outra forma e dizer que eu aprendi algo com aquilo, né? E outra coisa também é a questão da minha mãe. E aí depois disso, passou um tempo, ele foi preso, ficou um tempo preso, né? E quando ele saiu da prisão, ele veio com aquela história de que amava, né? Que fez por amor e tudo mais, e que nem ele sabia porque ele tinha E dentro feito das aquilo. nossas fragilidades a gente acredita, né? Acredita. E não dá, gente, não tem julgamento sobre a mulher que tá passando por isso. Sim. Porque são tantas coisas que precisam ser reconstruídas dentro dela para que ela tenha realmente essa situação do basta, mas muita coisa acontece até lá, né? Sim. Até ficar entre a vida e a morte. Sim. E aí ele saiu da prisão, foi lá pra dizer que estava arrependido, que ele amava, né? Foi, sim. E aí eu falo que vem a pior ou a melhor parte da história, né? Porque... Conta as duas, né? Que a gente tem que... Gente, vocês concordam? Tem que contar, né? Já começou a contar tudo. Vem não esconder agora, não. O pessoal que tá aí quer saber. Ah, tá. Vou contar. E aí, o que aconteceu? A minha mãe voltou com ele. Voltou-se. Essa parte da palestra, quando ela contou isso, eu fiz assim, oi? Mas ok, tem mais coisa, tá? Que foi a parte que eu falei assim, não acredito! Que foi a parte boa, né? A parte ruim foi essa, que aí ela voltou. Aí a parte ruim foi essa, ela voltou. E aí a gente falou, mas você é adulta, faz o que você quiser e tudo mais. E aí um belo de um dia, assim... E aí a gente conversando, ela falava assim, mas ele me tratava tão bem. E aí é onde eu penso, né? Quantas vezes a gente aceita algumas coisas porque a gente acha que é aquilo que a gente merece. Aceita migalhas. Aceita migalhas, porque é isso. Aceita né? migalhas. Então você vê que era muito mais uma questão aí que a sua mãe precisava trabalhar das questões de autoestima dela. Sim. Né? De estima mesmo, porque essa questão de aceitar pouco e achar que é muito é primeiro crença de não merecimento. Exatamente. Autoestima, aliás, baixa estima, não alta, né? Porque a autoestima, mas a autoestima está muito baixa. Então, assim, tem uma série de coisas aí pra trabalhar e que aí... Aí, um belo de um dia, eu tava lá na minha casa, minha mãe me ligou. Agora eu tô indo embora, você tá em casa? Eu tô indo embora, eu não quero mais. E eu falei, tá, mãe, eu tô em casa sim, pode vir. O que aconteceu? Você acredita que ele quebrou o meu celular? Gente... Esses gatilhos que a Cris trouxe na palestra dela, assim, foram incríveis. Porque ela falou, na hora que ela falou, ela tomou facada, quase morreu e não foi o suficiente, mas quebrou o celular. Ela falou, eu aceito tudo, menos quebrar o celular. Exatamente. Aí, a virada de chave dela veio com a quebra do celular. Aí eu até falei pra ela, né? Eu falei assim, quebra minha cara, mas não quebra o meu celular. Mas a parte boa é que mesmo por um aparelho, né, pequenininho, celular, que tem cada um tem um significado, veio essa mudança de chave. Veio. As facadas não... Tipo assim, eu perdoo, mas quebrar o celular, não. E aí, a gente ri, mas tem um fator, um fundo por isso, né, Cris? Tem. A minha mãe, ela tem uma história, né? Aí tem toda uma história. Eu acho que, na verdade, foram as gotinhas que foram enchendo. Talvez naquele momento da facada o copo não estava tão cheio. Tão cheio, é verdade. Mas quando veio a questão do celular, foi a gotinha que faltava pra água... Como a gente diz, para transbordar e aí dar esse basta. Exatamente. E aí teve esse basta, né, Cris? Teve esse basta, graças a Deus, né? Porque uma pessoa que não faz bem, teve esse basta. Mas a minha mãe vem de uma história, né, assim. Então a gente olha, assim, uma carinha linda por trás, né? Cada carinha linda, nossa, das pessoas que estão nos assistindo. E a gente não imagina a história linda que tem por trás. História de superação, história incrível, é verdade. assim, né? Quem vê cara não vê corre. Eu sempre falo essas frases, verdade. porque é verdade. E
Teve até um pod que eu fiz a semana passada falando da questão do livro, né, da Rhonda Byrne, falando da consciência, do julgamento, que a verdadeira consciência, ela não julga, ela observa. E essa história que você trouxe, né? Às vezes a gente tá olhando, a gente tá tão cheio de julgamento, né? Ah, não, aquela pessoa, ela não tem problema. Aquela pessoa, ela não imagina. E você não sabe o que tem por trás de cada pessoa. Cada ser humano tem uma história. Essa história, muitas vezes, é muito surreal. Essa história da mãe da Cris mesmo é surreal, gente. Ela contando na palestra e a forma realmente como ela se emociona. Tanto é que ela contando aqui, eu consigo ver os olhos dela brilhando, contando essa história. Então, a gente nunca imagina o que tem por trás de uma pessoa. A gente, às vezes, julga, mas a gente não sabe. Sim, né? Sim, a gente não sabe. É por isso que eu falo, né? A gente confunde muito o que é empatia. Eu sempre gosto de falar muito isso. E se eu pegar na sua mão hoje, eu não sinto a sua mão, eu sinto a minha. Então, empatia, na verdade, não é se colocar no lugar do outro, mas é entender o outro, né? Entender que cada um tem uma história. Então, até aquela pessoa, sabe, tipo, a gente tá trabalhando e às vezes entra, por exemplo, esse dia eu entrei no elevador, tinha uma pessoa com uma cara, tipo, de brava mesmo, assim, bem fechada. E aí eu fiquei pensando, aí tem gente, às vezes a gente tem costume de falar, nossa, que mulher de cara feia, nossa, que mal-humorada. E aí eu tento sempre pensar diferente, sabe? Se eu tento pensar, nossa, poxa, essa menina não deve estar num bom dia hoje. Tomara que tudo se resolva pra ela. E a gente precisa ter essa empatia de entender o outro, sabe? Não é nem se colocar no lugar do outro, porque ninguém. Uma agulha, eu tenho morro de medo de injeção. E pra você, talvez, injeção não. Então, tipo, a dor que dói em mim... Nem sempre vai ser a mesma. É verdade. E eu aprendi a fazer isso também no trânsito. Eu sempre trabalhei na área comercial e quem trabalha na área comercial sabe que a gente tá no trânsito o tempo todo, tem o estresse do trabalho, o estresse da meta, o estresse do chefe, tem um estresse de N situações. Sim. E no trânsito, pra quem trabalha na área comercial, pra você perder o controle... É rápido. É muito rápido. E eu, como mulher que dirigia, já sofria mais porque os homens, muitas vezes, que estão no volante não respeitam. Então, se você vai falar um A mais, ele já quer descer do carro, né? E muitas vezes eu até desaforada, o que é? O que você quer? Vem. Você não sabe se eu tô armada? E aí, teve um dia que quando a gente começa a trabalhar, a estudar, né? E conhecer mais da mente humana, do comportamento humano... E o meu comportamento passou a ser o seguinte: ele deve ter muito mais problemas que eu. Exatamente. Ele deve estar com muito mais problemas do que eu posso imaginar. Então, quando eu pego agora uma pessoa desaforada no trânsito, eu faço a mesma coisa como você disse, a questão de falar assim, gente, ele deve estar cheio de problema. Então, deixa ele ir com Deus, né? Espero que ele resolva e não bata o carro. Então, assim, é isso que a gente aprende a ressignificar. Sim. A gente pode escolher, né? Sim. Como a gente vai reagir. Que nem eu falo, a gente pode não escolher como o outro vai tratar a gente. Mas eu posso escolher como eu vou reagir a isso. Realmente. Né? Essa questão que você trouxe da empatia é belíssima. E como é que a sua mãe ficou depois de toda essa história, Cris? Como ela está hoje, né? Hoje, né? Porque tudo bem, teve todos os aprendizados. Primeiro que é uma grande história, você conta isso nas palestras. Sim. Como é que ela está hoje, né? Que você olha pra sua mãe e fala, cara, que história. Sim, minha mãe é um grande espelho, assim, de batalha, sabe, de resiliência, porque não é só essa, ela já passou muitas coisas, assim, e hoje, por exemplo, eu até brinco com ela, eu falei pra ela, você quer entrar no Tinder? Porque hoje ela tá solteira, né, eu falei, mas eu te ajudo, fico de olho pra você, mas não pode, mãe, não pode encontrar qualquer um, tem que tomar cuidado. É verdade, a gente tem que ter toda uma regra agora dos aplicativos de relacionamento, que tem que tomar esses cuidados, né? Mas eu até brinco com ela, então eu acho bonito até, sabe, se ela ter ainda esse desejo de ter alguém, de conhecer, ela teve um outro relacionamento, acabou não dando certo, mas questões bobas, assim, mas ela tem ainda esse desejo. Então, hoje ela tá bem, trabalha, tá na casinha dela, tranquilinha, tá em paz, sabe? É isso que... paz, nada contra a paz, né, Cris? Nada contra a paz, sim, nada contra a paz. Então, hoje, graças a Deus, tá tudo nos conformes aí com ela. Mas ela já passou por um bocadinho aí, viu? Cris, e você como mentora de carreira e palestrante, como é que a gente faz pra achar você, né? Eu já te sigo no Instagram, a gente já tá conectada, mas quem lá tá aí nos assistindo do outro lado e quiser ter as suas palestras, o mês internacional da mulher tá chegando, você quer ter uma palestrante pra contar essa história, principalmente pra mulheres, gente, que muitas vezes a gente nem acha que uma mulher tá passando por relacionamento abusivo.
Sim. Né? Sim. A gente nunca sabe. E como é que a gente faz pra te encontrar hoje? Deixa os seus contatos. Tá. Bom, meu Instagram é Cristiane Mainardes, né? Eu tenho o mesmo nome, Facebook, LinkedIn. Eu tenho o meu contato de WhatsApp. Você passa o nome? Pode passar, pode colocar, Tá. pode falar o seu WhatsApp. Eu vou falar, então, meu número é 950792741. Eu lhe apresento o meu portfólio, lá tem um pouco de mim, um pouco da minha carreira, eu tenho uma trajetória de RH, uma trajetória de treinamento de liderança já. E isso foi no CLT. Então, eu mando um portfólio, né, sim, e aí a pessoa me conhece um pouco mais, a gente faz uma reunião de briefing aí para entender um pouco da necessidade da empresa, o que a empresa espera de mim. Eu apresento esse bate-papo, esse orçamento, e a gente parte aí para a prática, que é essa grande palestra, para impactar aí essas vidas. E eu super recomendo, viu? Porque eu assisti a palestra e eu posso dizer que realmente tem um conteúdo belíssimo por trás. Nosso tempo tá se esgotando, passa muito rápido, Passa. Cris. Eu queria te agradecer imensamente por contribuir com essa história, que eu falo que é uma história muito pessoal. Sim, E sim. muito particular, né? Quando a gente traz essa história pra palestra, a gente já tá quebrando um paradigma de expor uma história muito próxima, de uma pessoa muito próxima. Sim. E você viveu isso na pele com a sua mãe. Mas eu penso da seguinte forma: este conteúdo pode alcançar outras vidas, pode alcançar mulheres que estejam passando por esse tipo de relacionamento abusivo, pode dar voz a você que está aí do outro lado, que quer fazer uma mudança, uma virada de chave. Então, acredite, sempre é possível, mas peça ajuda. Às vezes, você achar que você suporta tudo isso sozinha é muito complicado. Sim. A gente teve num dos pods recentes, do finalzinho do ano passado, falando justamente de duas grandes pessoas que a gente conheceu, que vieram, assim, foram mortas, né, por o femicídio, né, que é a morte pelo homem. Então, assim, você que tá aí do outro lado, compartilha. Às vezes essa história pode ajudar alguém. Coloque aqui nos comentários também se você tá gostando dessa série de podcasts. Quem você quer ver aqui? Se for uma pessoa da cidade de Guarulhos que a gente consiga trazer, coloque aí a sua sugestão. Cris, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua carreira. Que ela prospere grandemente com muita luz, com muita energia. E que você Amém. consiga aí fazer muitas palestras ainda e impactar muitas vidas. Amém, Cia. A gratidão vem toda minha, né? E eu quero deixar uma última mensagem. Acho que se não fosse isso, eu não estaria aqui à sua frente hoje. O Walt Disney tem uma frase que eu sou extremamente apaixonada. Ele fala assim: eu decidi não mais esperar as oportunidades, e sim eu mesmo criá-las. E foi o que eu fiz. E eu deixo isso pra você também. Não espere as oportunidades. Criem elas. Nossa, sensacional. Não poderíamos encerrar com reflexão melhor. Então, crie você as suas oportunidades, porque aqui nesse pod você sempre pode mais. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Bye!